Bom dia, gente. Eu tô passando aqui para falar com vocês, para dar uma reforçada no que foi falado no Centro de Mídias da semana passada, né? Nas aulas do Centro de Mídias da semana passada. Nós precisamos estar participando do Centro de Mídias todas as segundas, terças e quartas, a partir das 2 horas da tarde, que nós temos as aulas de matemática, tá? Aonde a gente vai depois complementar com as aulas comigo, com a professora Dani, tá bom? Então vamos lá. Teorema de Tales. Como ela já explicou, né? Ela contou toda a história, ela explicou muito bem essa parte, né? Todo teorema ele pode ser aplicado em várias situações e o teorema de Tales ele é aplicado em duas grandes situações. Nas retas paralelas e transversais. Retas paralelas, elas podem ser diagonais, verticais e horizontais, tá? Então, são retas que seguem um curso na mesma direção, elas estão seguindo na mesma direção. Isso a gente vê muito na construção das ruas, dos prédios, então são retas paralelas, né? Na porta da nossa casa, na mesa, na cadeira, então a gente está cercado de retas aí paralelas. No meio dessas retas paralelas, a gente tem até um desenho que parece muito o jogo da velha, né? A gente tem as retas transversais. São retas que cortam, né? Que elas passam, elas cortam uma das retas, né? Formando como se fosse elas cortam, as retas transversais, elas cortam as retas paralelas. Elas formam mais dois jogos de retas. Às vezes não tão sincronizadas como um jogo da velha. Tem outras que elas começam na pontinha fininha e depois vão se alargando. Essas são as retas transversais, que também acabam sendo paralelas, porque elas seguem também as mesmas direções, né? Elas seguem a mesma forma. E a gente também pode utilizar o teorema de Tales nos triângulos e em alguns quadriláteros. Dependendo da forma do quadrilátero, também nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Para utilizar o teorema de Pitágoras, eles têm que ter duas regras fundamentais. Os ângulos das figuras, dos ângulos internos, eles precisam ser congruentes, eles precisam ser iguais, né? Então, para se utilizar o teorema de Tales nos triângulos, eles têm que ter essa primeira regra. Os ângulos internos das figuras semelhantes precisam ser congruentes. Ou também de um quadrilátero também precisa ser ângulos congruentes. Congruentes quer dizer tem que ter a mesma medida, tá? E os lados, eles acabam tendo uma proporcionalidade, eles acabam tendo uma proporção. Eu tenho o triângulo menor aqui, ABC, e dentro do triângulo menor, né, eu tenho o triângulo maior, que é o ADE. Eles são semelhantes, por quê? Porque eles são semelhantes porque eles estão na mesma... Eles têm a proporcionalidade. Isso que a gente precisa para utilizar o teorema de Tales, tá certo? Então, a gente vai utilizar o teorema de Tales também nessas duas formas. Eu queria falar um pouquinho disso e eu queria colocar os exemplos, né? Então, agora nós vamos para os exemplos, tá bom? Já volto.